Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Irmãos, essa lição, esse trimestre, tá um pouquinho polêmico. Então, nossa lição de número 4 diz assim: a alegria, fruto do espírito, inveja, hábito da velha natureza. Então, nessa lição, o autor, o comentarista, ele vai falar muito acerca da inveja. E nós vamos ver, meus irmãos, que a inveja é prejudicial para a nossa vida e como que nós temos invejosos no reino de Deus. Aqui, meus irmãos, o nosso textuário, Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Irmãos, por que ele está dizendo isso? Porque não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, nós temos que nos alegrar no Senhor. Nós temos que nos alegrar na presença de Deus. E regozijar nada mais é que nós, claro, meus irmãos, nós temos uma alegria excessiva na presença de Deus. Regozijar com júbilo, adorar a Deus, buscar ao Senhor e nos contentar com aquilo que nós temos. Porque em Filipenses, Paulo também disse: aprendi todas as coisas, aprendi a padecer necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o apóstolo Paulo aprendeu a ter a fartura e aprendeu também a ter escassez. Na nossa verdade prática, a alegria do fruto do Espírito não depende das circunstâncias. Irmãos, nós termos ou darmos fruto no Espírito não depende das circunstâncias. Nós temos que fazer isso todos os momentos, todas as possibilidades que Deus dá, nós temos que fazer algo para Deus. Nossa leitura bíblica em classe, que está em João 16, do 20 ao 24, diz assim: na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz, a criança já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Irmãos, eu acho que aqui é bem explicado acerca de nós, as dificuldades que nós passamos, das situações que nós vivemos nessa terra. Porque todas as vezes nós passamos por dificuldades, as provas vêm, as dificuldades vêm, mas quando nós recebemos a nossa vitória, como o exemplo da mulher aqui, irmãos, nós vemos que parece que a gente, poxa, Jesus, muito obrigado, somos gratos a Deus. Não que nós não venhamos nos lembrar daquilo que nós passamos, mas nós vamos dizer assim, não vamos valorizar o sofrimento. Em si, nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas. O versículo 22, assim também vós agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quando pedires a meu Pai, em meu nome, Ele vos-há de dar. Ele vos-há de dar. Até agora nada pedis, em meu nome, pedi recebereis, para que vossa alegria se cumpra. Irmãos, também é importante quando a gente for pedir, aqui também a Bíblia vai dizer, que nós temos que saber pedir, sabemos que saber aquilo que verdadeiramente nós queremos no reino de Deus, nós queremos do Senhor. Então é necessário, meus irmãos, que nós venhamos fazer, venhamos buscar, venhamos desejar as coisas do reino de Deus e saber verdadeiramente o que nós queremos do reino de Deus, do que nós queremos da palavra do Senhor, no sentido de que o que nós estamos pedindo para Deus, o que nós desejamos do reino do Senhor. A nossa introdução, na lição de hoje, estudaremos a alegria como fruto do Espírito e a inveja como a obra da carne. Veremos que a alegria que sentimos, que é resultado do fruto do Espírito, não depende das circunstâncias, mas enfrentando as dificuldades e as tribulações, podemos ter alegria em nosso coração. Estudaremos também a respeito da inveja, um sentimento terrível que faz parte da natureza adâmica. Veremos que tal sentimento não agrada a Deus e prejudica o próximo. Então, aqui, como nós falamos no começo, agradecer a Deus, buscar ao Senhor, ter alegria na presença de Deus, não importam as circunstâncias, não importam as situações. Mas também, né, meus irmãos, aqui vai falar que a inveja vamos dizer assim, é uma questão adâmica aqui. Ele está falando aqui que é da natureza adâmica e muitos querem voltar à velha natureza, ter inveja. Parece, irmãos, que às vezes quando era do mundo não era invejoso, mas depois que veio para a igreja, virou crente, parece que virou invejoso, virou fofoqueiro. Então, meus irmãos, parece que algumas coisas
atrai o povo de Deus. Eu não sei porque de repente a gente está num ajuntamento de pessoas, ou estamos na igreja onde tem muitas pessoas, ou no fato quando a gente estávamos no mundo a gente não tinha tanta comunhão com as pessoas assim, de repente que vem para a igreja, começa a ter comunhão e aí surgem esses sentimentos. No tópico 1, alegria e felicidade interior, a alegria do Senhor. A alegria, como fruto do Espírito, não está relacionada às circunstâncias e não depende dos bens materiais. No texto de João 16 a 24, Jesus afirma que daria uma alegria permanente para os seus servos, de maneira que nada nesse mundo conseguiria tirá-la, nem mesmo a morte. Irmãos, será que nós verdadeiramente temos essa alegria no Senhor mesmo? De sermos gratos pela salvação, de sermos gratos por ser salvos na presença de Deus, de sermos gratos por tudo aquilo que Deus tem feito, de sermos gratos por aquilo que Ele tem nos concedido nesse momento, de sermos gratos, meus irmãos, por aquilo que, vamos dizer assim, ainda Ele vai nos dar, ou seja, já estamos agradecendo por aquilo que nós vamos receber. Será que nós somos gratos a Deus, meus irmãos? Que nós temos essa alegria no Espírito Santo, de nós nos contentarmos com aquilo que nós já temos, de nos contentarmos com aquilo que Deus tem nos concedido neste momento? Então é necessário, meus irmãos, que nós venhamos entender que nós temos que ser alegres, não importa o que aconteça. Regozijar na presença de Deus, não importa o que aconteça, como nós lemos em Filipenses, nos alegrar na presença de Deus. É claro, meus irmãos, nós somos seres humanos. Em momentos nós vamos sentir as dificuldades, meus irmãos, claro, mas nós temos que ser agradecidos. É que não dá para ler tudo, porque o nosso comentário tem que ser um comentário bem, vamos dizer assim, objetivo. Mas aqui, pulando para o 2, a fonte da nossa alegria. Deus é a fonte da nossa alegria e de todas as dádivas que recebemos. Irmãos, Deus tem realmente... Eu estou fazendo essas perguntas porque é para mim também. Porque quando nós estamos alegres com o Senhor, nós nos alegramos com o Senhor, mesmo que de repente as circunstâncias não estiverem exatamente da forma que nós gostaríamos. Então veja que Deus, como Ele trabalha na nossa vida, como Ele nos concede as oportunidades de estarmos na sua presença. Então é interessante, irmãos, nós pensarmos o quê? Que a fonte da nossa alegria tem que ser o próprio Deus, por as oportunidades que Ele tem nos dado, por ter dado a possibilidade de Jesus vir à Terra para que nós venhamos nos reconciliar para com Ele, porque Ele nos concede a vida eterna, porque Ele nos concede, meus irmãos, sermos seres humanos, para nós escolhermos, temos o intelecto, temos a consciência. Então veja que tudo isso é presente de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos absorver a sua presença, venhamos desfrutar de estarem no Senhor. Então a alegria do Senhor tem que ser, como diz, a nossa força todos os dias. Nós estarmos na presença de Deus, buscarmos a palavra do Senhor, e o Senhor tem que ser a nossa alegria. O povo no deserto, nós vemos que Deus não era a alegria deles, mesmo vendo todos os milagres que Deus fez no deserto, eles não tinham alegria em Deus. E a última parte aqui, Paulo e Silas, depois de serem açoitados e presos, cantavam hinos de louvor a Deus, mostrando que não estavam tristes ou amargurados pelo sofrimento. Irmãos, nós sabemos, todos nós conhecemos aquele momento de Paulo e Silas ali na prisão, acorrentados, começaram a cantar, começaram a tremer os alicerces da prisão, e demoliu tudo, e o carcereiro ficou meio atordoado, e todo mundo fugiu. Mas em meio às dificuldades que Paulo e Silas estavam vivendo, meus irmãos, eu gostaria de frisar isso, eles cantaram a Deus. Essa tem que ser a nossa mentalidade, esse tem que ser o fruto do Espírito. Em meio às dificuldades nós temos que louvar e engrandecer o nome do Senhor. É necessário que nós o façamos, porque, meus irmãos, essa é a oportunidade que nós temos nessa terra. A bênção da alegria. O crente vive por fé e não por circunstâncias. Irmãos, olha, acho que define tudo, acho que essa parte aqui define tudo isso desse tópico. O crente vive por fé e não por circunstâncias, porque parece que a gente só tem alegria quando as coisas estão boas para nós. Parece que nós só temos alegria quando Deus de repente nos dá um carro, nos dá uma casa, nos dá uma benção grande. Mas nós não temos alegria muitas das vezes por coisas que acontecem, as circunstâncias normais, que é o quê? Deus, o livramento que nós temos, todos os dias que Deus tem nos dado, parece que a gente se alegra quando a gente vê ali o livramento,
a olho nu. Mas quando nós vemos, nós não vemos esse livramento da forma que a gente gostaria, a gente não fica alegre assim, mas isso é normal. Mas também, meus irmãos, as circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Parece que a gente só tem alegria quando nós recebemos bênçãos de Deus. Nós só somos agradecidos pelas bênçãos que Deus nos dá, como Miriam, que adorou do lado errado. Ela adorou do outro lado do mar. Então, quando a gente for agradecer a Deus, nós temos que agradecer antes de atravessar, antes de tudo. Nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, porque isso é fé. Nós sermos agradecidos por Deus antes de Ele nos conceder a bênção, antes de Ele nos conceder a vitória, isso é fé. Então o crente ele tem que andar por fé. Ele tem que andar por fé. O quê? O crente vive por fé e não por circunstâncias. O crente tem que viver por fé e não pelas circunstâncias, porque se não tiver, se eu tô triste, vou sair da igreja, aí Deus dá uma bênção, a pessoa se anima. Aí depois passa aquela alegria daquela bênção e vem as provas, fica triste de novo. Irmão, isso não é fé. Isso não é fé. Então nós temos que viver por fé e não por circunstâncias. É o 2 aqui, a inveja, o desgosto pela felicidade alheia. Irmãos, a cobiça é querer ter aquilo que o outro tem, aquilo que a outra pessoa tem. Inveja, irmãos. Inveja é cobiçar, vamos dizer assim, não é cobiçar, inveja é não querer que a pessoa tenha, não querer que a pessoa tenha aquilo, ou de repente desejar a mesma coisa que a outra pessoa tem. Inveja, meus irmãos, que a inveja é um sentimento prejudicial para todos. Mas a definição aqui, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, a palavra grega ptônogos, que significa que se designa inveja, é utilizada em todo o Novo Testamento. A inveja é uma dor intensa diante do sucesso do próximo, dor diante daquilo que é bom para o outro. Por isso Provérbios 14:30 diz que a inveja é a podridão dos ossos. O invejoso se amargura, adoece emocionalmente pelo fato de ele não ter o que a outra pessoa tem. Então, inveja é isso. Cobiça é querer ter exatamente o que o outro tem. Inveja não é querer que o outro tenha. Vamos assim, fica invejando o que a outra quer ter igual e não quer que a outra pessoa prospere, não quer que a outra pessoa cresça. E continuando aqui, a inveja faz com que as pessoas se utilizem de atitudes mesquinhas e malévolas para prejudicar o outro. Definitivamente a inveja é um sentimento negativo que pertence à natureza adâmica. Esse sentimento perverso tem a sua origem em Satanás, pois ele tentou ser semelhante a Deus. Nós vemos, quando está descrito, que Satanás quis, vamos dizer assim, tramou contra Deus, queria tomar o lugar de Deus. Então nós vemos que a inveja é um sentimento terrível e que infelizmente nós temos dentro da igreja, onde tem pessoas, irmãos, sempre tem o invejoso, onde tem muitas pessoas, sempre tem o invejoso no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, irmãos. Olha, nós não deveríamos nem tratar sobre isso, mas infelizmente na igreja tem muitas pessoas invejosas, muitas pessoas, e de repente a gente por um momento passa por esse sentimento por nós, repreende, peça para Deus para libertar, peça para Deus para ajudar a vencer, porque isso não é de Deus, não é assim que Deus nos chamou, não é assim que Deus quer que nós venhamos, vamos dizer assim, viver a nossa vida nessa terra, não querendo que o outro tenha e querendo desejar o que as pessoas têm. Deus não quer isso de nós. Deus não quer, que meus irmãos, que a gente venha ser pedra de tropeço para o nosso próximo. A inveja, fruto da velha natureza. Aprendemos em Gálatas 5:21 que a inveja é a obra da carne. Uma pessoa dominada pela carne não mede esforços para degradar as qualidades boas existentes em outras pessoas. Infelizmente, muitos crentes ainda se deixam dominar por esse sentimento e acabam prejudicando a igreja do Senhor e impedindo que até algumas pessoas se convertam. Que o Senhor livre os nossos corações dessa motivação perversa. Irmãos, a inveja destrói, a inveja ela cega a pessoa, a inveja ela adoece a pessoa. E nós vemos aqui que a podridão dos ossos, como em Provérbios fala, que sentimento terrível é da inveja, impede que as pessoas cresçam no reino de Deus, que impede
que as pessoas venham se converter ao Senhor, impede que as pessoas venham ter uma vida plena, venham ser salvas pelo Senhor Jesus. Irmãos, a inveja é terrível. A inveja é um sentimento, infelizmente, que todos nós estamos, vamos dizer assim, sujeitos a ter em determinado momento, no momento oportuno. Eu nunca tive inveja de ninguém. Tome cuidado. De repente você quis ter um carro, desejou tanto, além da conta, um carro que o seu irmão tem, não o dele, mas semelhante, ou de repente no momento você fala assim, essa pessoa não merece, tomara que ele não tenha nada, tomara que Deus tire tudo, está com inveja também. Então veja, meus irmãos, como que são as coisas. E às vezes a gente trata, não, mas isso não é inveja sim. Os efeitos da inveja. A inveja jamais trará bons resultados, pois é nociva e destruidora. Esse sentimento leva as pessoas a cometerem toda a sorte de maldade. Tomemos como exemplo os irmãos de José. Foi por inveja que eles venderam como escravo aos mercadores. Alguns dos conflitos existentes entre Raquel e Lia também surgiram por causa da inveja de Raquel. A inveja que Saul passou a alimentar em relação a Davi levou a adoecer mental e espiritualmente. Irmãos, é terrível o que Davi sofreu pela inveja de Saul. Nós vemos aqui Lia e Raquel brigando porque Lia tinha filhos, Raquel não tinha. E aqui o autor colocou aqui no comentário que Raquel tinha inveja de Lia. E também colocou os sentimentos dos irmãos de José para com ele. Quando ele teve aqueles sonhos, que também tem coisas, meus irmãos. Olha, tem coisas que nós não podemos falar para as pessoas. Não conte a sua vida, não conte os seus projetos para as pessoas. Infelizmente, você pode dizer, mas eu estou contando porque nós somos crentes e uns têm que orar pelos outros. Claro, uns têm que orar pelos outros. Mas infelizmente, irmãos, nós temos que contar para as pessoas que realmente, vamos dizer assim, nós temos que orar para Deus mostrar uma pessoa para a gente falar acerca de um projeto que nós temos, acerca de algo que nós vamos fazer. E isso eu estou querendo dizer, meus irmãos, é dentro da igreja. Fora também, mas dentro da igreja. Porque infelizmente nós estamos cercados de invejosos. Você de repente está com um projeto e vai falar, vou falar para o povo, para Deus me ajudar em oração. De repente até usa o púlpito da igreja para pedir oração. Ó, sim, irmãos, eu estou num projeto aí e que Deus possa me ajudar. Principalmente, meus irmãos, principalmente quando é bem material. Os seus projetos no seu trabalho, meus irmãos, só conte depois que a bênção foi concluída. Infelizmente, irmão, não queira dizer, vou pedir oração para isso, para aquele que eu confio nele. Nem todas as pessoas nós podemos confiar na nossa vida. E José aqui fez exatamente isso. Confiou seus segredos a seus irmãos. Também já tinha uma rincha, porque Jacó gostava mais de José, né? E fez uma túnica de várias cores para ele. Então seus irmãos já tinham toda aquela rincha. Por isso que quando ele estava chegando, o que eles falaram? Aí vem o sonhador mor. Deus mostrou para ele. Ele contou os seus sonhos para os seus irmãos. Claro, irmão, tudo providência de Deus. Deus proporcionou, preparou. É claro, irmãos, nós sabemos que tudo isso foi uma forma que Deus usou para quê? Para que José pudesse alcançar, ou pudesse fazer a vontade de Deus. Mas, irmãos, será que deveria ser tanto sofrimento, tantas situações? É uma coisa para nós pensarmos. Então nós temos que tomar cuidado até aquilo que nós falamos para as pessoas, nossa vida espiritual, nossa vida material. E nós vemos o relato de Davi e Saul, quando Saul viu, vamos dizer assim, que estava tendo, que o seu reino estava, vamos dizer assim, Deus já o havia rejeitado. Ele começou a olhar para Davi com outros olhos e começou a ter inveja. Irmãos, imagina um rei tendo inveja de um menino, ou vamos dizer assim, de um soldado da sua guarda, tendo inveja. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre Davi. Então muitas das pessoas, muitas das vezes vivemos isso. As pessoas têm inveja de nós, uns invejam os outros, porque a bênção de Deus está sobre determinadas pessoas. Quantos não estão entendendo também, fez também com que ele perseguisse e desejasse matar a Davi? Quantos não estão sendo também perseguidos e até mortos pela inveja? Ela separa os irmãos, destrói as famílias e igrejas. Em o Novo Testamento, vemos que o Filho de Deus foi preso e levado a Pilatos por inveja dos sacerdotes. Paulo alertou a Timóteo e a Tito a respeito desse sentimento nefasto. A inveja é obra da carne e somente encontra guarida nos corações daqueles que ainda são dominados pela velha natureza e não pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, quantos não têm sofrido no ministério pela inveja dos outros, daquele que está na posição maior, eclesiasticamente falando, não tem sofrido
De repente está numa posição menor ou maior, e a pessoa vê a bênção de Deus sobre a sua vida, vê que você está sobressaindo na mensagem, na administração da igreja, e fica com inveja, fica querendo barrar o ministério. Irmãos, aquele que faz vai pagar um preço muito caro. E ainda mais ainda, nós vemos que isso é uma coisa da velha natureza, isso não deveria existir na pessoa, mas infelizmente existe. Infelizmente, muitos estão sendo, vamos dizer assim, perseguidos por causa da inveja. Como Jesus foi perseguido pelos sacerdotes. Naquela época, Jesus estava ensinando, estava, vamos dizer assim, atraindo as pessoas, e de repente os sacerdotes vinham ameaçar o seu reinado naquele momento, e vamos acabar com isso aí, porque daqui a pouco a gente vai perder nosso posto. E faz isso por inveja. Mas não seria bom que todos estivessem levando as pessoas a Deus? Mas nem todos pensam dessa forma, irmãos. O nosso tópico 3, a alegria do Espírito é para ser vivida. A alegria no viver. Não tenha medo de sorrir e de desfrutar da felicidade que Cristo nos oferece. Não se esqueça de que Jesus veio ao mundo para nos dar vida abundante, mesmo enfrentando tribulações. O Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele nos exortou a ter bom ânimo. Jesus deseja que tenhamos vitória sobre as aflições e tristeza. Irmãos, é uma continuação até do tópico 1, vamos dizer assim, mas nós temos que perceber, irmãos, que nós temos que se alegrar no Senhor. Nós sabemos que a inveja existe, que tudo isso existe, mas como nós estamos alegres ao Senhor, como ficamos alegres no Senhor, pelo tudo aquilo que Ele tem nos dado, nos concedido, nos proporcionado, como que isso faz a diferença em nossas vidas. Então percebamos que Deus, Ele tem tudo, vamos dizer assim, Ele quer nos conceder as mais ricas bênçãos do seu reino, mas cabe a nós estarmos, vamos dizer assim, na posição de receber as suas bênçãos. Então veja como que Deus faz. E quando Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo. Jesus, e nós só podemos vencer e ter bom ânimo através do Senhor Jesus. Nós temos que ter bom ânimo, mas nós só vencemos o mundo através do Senhor Jesus. A alegria no servir. Servir a Deus ao próximo é um privilégio, por isso o fazemos com alegria. Irmãos, é melhor servir do que ser servido. É melhor nós estarmos à disposição de servir do que outras pessoas nos servirem, porque no reino dos céus funciona assim. Então, até mesmo para servir a nossa congregação, para servir a nossa família. Quando a gente diz nossa família, porque às vezes de repente um está trabalhando, o outro não está, e de repente reclama porque se ele não está trabalhando, eu tenho que ajudar. Mas é necessário, irmãos. Muitas vezes nós passamos por isso. E até mesmo na igreja, é melhor nós fazemos, de repente a pessoa não quer fazer, coloca-se à disposição para fazer algo para Deus, porque é importante, é necessário que nós tenhamos essa consciência, tenhamos esse entendimento, para quê? Para que nós venhamos alcançar corações sábios na presença do Senhor. Então veja que o Senhor aqui, Ele está querendo nos ensinar o quê? A servirmos a Ele com alegria, aquilo que precisar na congregação nós vamos fazer com alegria, buscando a Deus com alegria, servindo na congregação com alegria. E aqui o último aqui, alegria no contribuir. Você entrega seus dízimos e ofertas com alegria? Então, meus irmãos, aqui é até uma barreira que muitos enfrentam, a questão do dízimo, das ofertas. Não tem, vamos dizer assim, alegria. De repente faz um voto com Deus, fala, Senhor, se eu receber tal quantia, eu vou dar tanto para a igreja. Mas quando recebe, não tem alegria, vamos dizer assim, de cumprir aquele voto. E muitas vezes não tem alegria, até colocando uma vírgula, não tem alegria em dar uma oferta maior, não tem alegria de dizimar a igreja, de repente dizer, ganha mais, tem uma condição melhor que Deus proporciona, e aí fala, poxa, agora eu ganhava 1.000, era fácil dar 100 de dízimo, e agora que ganha 10.000, como é que vai dar 1.000 de dízimo? Então, meus irmãos, isso é complicado, porque se Deus está proporcionando, nós temos que nos alegrar quando nós temos condições de dar R$1.000 de dízimo, R$100.000 de dízimo, nós temos que nos alegrar com aquilo que Deus tem nos concedido e nos proporcionado, porque é isso que Deus faz, quer que nós venhamos entender, que nós venhamos nos alegrar em contribuir na sua casa, não importa os valores. O importante é nós nos alegrarmos com aquilo que Deus tem nos dado para podermos contribuir bem na sua casa. E a nossa conclusão, que a alegria, como fruto do Espírito, seja derramada em nossos corações, mesmo enfrentando lutas e tribulações, e que jamais venhamos permitir que a inveja tenha lugar em nossos corações, que amemos a Deus e ao próximo, alegrando-nos com o seu sucesso. Nós temos que ter a alegria, meus irmãos, quando as pessoas estiverem bem.
termos alegria quando as pessoas alcançarem bens materiais, alcançar posições eclesiásticas na igreja, e de repente nós não alcançamos ainda. Nós temos que nos alegrar com as pessoas. Isso é bem. Por isso que na Bíblia diz, alegrar com os que se alegram. É fácil, meus irmãos, chorar com os que choram. Mas se alegrar com os que se alegram, meus irmãos, parece que é uma barreira. A gente não tem, vamos dizer assim, prazer na alegria alheia. Então é necessário que nós venhamos ter prazer na alegria alheia. Por quê? Porque nós vamos ver que nós não temos inveja. Se nós temos, vamos dizer assim, prazer na alegria alheia, nós estamos detectando que a inveja não está em nossos corações. Então veja como Deus está trabalhando na nossa vida, como nós encaramos as situações que Deus tem nos proporcionado. Será que a gente se alegra? Será que não? Será que nós temos nos alegrado com as situações que nós estamos vivendo, com as dificuldades que nós estamos enfrentando? Será que nós temos alegria em estar na presença de Deus, mesmo que mediante as tribulações, as dificuldades, que nós venhamos ter alegria, que nós venhamos buscar a Deus, nós venhamos ser fiéis ao Senhor, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, e fazendo para Deus com alegria e com o coração aberto. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos e que Deus possa, meus irmãos, nos ajudar, se nós tivermos esse sentimento de inveja, nos libertar em nome de Jesus. Você que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.